E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos e que Deus possa abençoar, proteger e orientar cada um de vocês. Esse é o meu pensamento, essa é a minha oração, que todos estejam excelentes em relação à saúde, na vida pessoal e tudo mais, e que se não estiverem agora, espera só um tempinho, já já vocês vão estar ok, se Deus quiser. Nesse vídeo, vocês já perceberam, nós estamos aqui no aeroporto Pinto Martins. A gente vai falar do embarque do Ceará para essa partida contra a equipe do Palmeiras. O jogo é nessa quinta, o jogo é 7h30 da noite. Claro que você está a fim de saber a questão do atacante Pedro Raul. Pois é, Pedro Raul viajou com a delegação do Ceará. O Pedro Raul deve estar em campo contra o Palmeiras, mas eu conto detalhes do porquê disso, não é só porque ele viajou, não. Além disso, destaque dessa viagem para o goleiro Bruno, que também foi relacionado para a partida. E olha que só foram 2 goleiros relacionados para a partida. E eu conto mais sobre esses 23 atletas que seguem para esse jogo contra o Palmeiras. A gente vai rememorar o que o Ceará precisa fazer para conseguir obter a sua classificação. E vamos conversar sobre essas questões. Depois eu vou ficar aguardando os comentários de vocês para a gente poder bater papo e dialogar aqui na nossa plataforma. Um recado do nosso patrocinador, Primos Motopeças, e na sequência a gente volta para conversar. Isso, Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Bem, a gente estava falando sobre a viagem do Ceará até esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Então, vamos falar sobre essa questão da viagem, vamos falar sobre quem viajou e também vou passar para vocês uma possível escalação do Ceará para enfrentar o Palmeiras nesse confronto no Allianz Parque. Então vamos lá, vamos direto ao que era mais importante do ponto de vista que vocês queriam saber, se o Pedro Raul vai ou não para esse jogo. Eu já posso dizer para vocês que sim, e tenho quase certeza que as coisas no futebol, né, mudam por segundo, por instantes, mas tenho quase certeza que inclusive ele será titular na partida. Por quê? Porque eu tive a informação que dividi com o público do Futebolês. Você acompanha o Futebolês? Olha, ele é na Jangadeiro Band News FM, em 101,7 rádio, e também nas redes sociais, através do YouTube, todo dia, às 5 da tarde. E na TV Jangadeiro também tem Futebolês. Todo dia, 11 da manhã, 12.1, TV Jangadeiro tem o Futebolês. Então, acompanhem o Futebolês nas redes sociais, inclusive, sempre movimentado. Normalmente, informações do Ceará são passadas por mim, normalmente. A equipe é grande, claro, às vezes tem coisa que vem de outra pessoa, tem coisa que vem no grupo de assessoria de imprensa, mas aquelas informações mais difíceis de se conseguir, normalmente com algum tempo que eu tenho dentro do clube, eu busco, tento e de vez em quando consigo alguma informação como essa, de que o Pedro Raul participou do apronto do Ceará para esse jogo contra o Palmeiras. O jogo é nessa quinta, 7h30 da noite. A equipe aprontou na quarta pela manhã. O Pedro Raul participou desse treino e isso foi decisivo para que o Léo Condé confirmasse o Pedro Raul entre os 23 relacionados para a partida. Ou seja, não só o Pedro Raul viajou, como o Pedro Raul treinou.
então ele deve ser titular. Qual era o problema do Pedro Raul contra a equipe do Sport? Ele recebeu uma pancada no tornozelo esquerdo. Na mesma jogada, ele acabou torcendo, assim, visualmente, não uma torção clínica. Visualmente, ele deu uma torcida nos 2 tornozelos na mesma jogada. Primeiro momento, teve um segundo momento da jogada, e quem já viu a imagem sabe que ele acabou virando os 2 pés. Mas o problema maior foi no esquerdo. Engraçado que ele saiu dizendo sentir dor no direito. Mas o problema maior foi no esquerdo, ele chegou a estar muito inchado, por isso o Pedro Raul começou a semana tratando com o departamento médico, mas participou do último treino e então deve ir para a partida. Eu falei para vocês que tinha um outro destaque relacionado ao goleiro Bruno, o Bruno que viajou com a delegação. Apenas 2 goleiros foram relacionados e esses 2 goleiros foram Fernando Miguel, que hoje é o titular, e o Bruno, que está voltando de uma contusão. Vou relembrar para vocês. O Bruno sofreu na partida contra o Vasco da Gama, lá no dia 15 de abril, lembram-se? O Ceará venceu o Vasco da Gama por 2-1, no dia 15 de abril. O Bruno sofreu um trauma na região do quadril e o exame de imagem detectou do departamento médico uma lesão na musculatura abdominal. Então ele teve essa lesão no abdômen, não era uma lesão cirúrgica, era uma lesão como é chamada de tratamento conservador. Ele tratou essa lesão e está retornando agora para já podendo jogar na equipe do Ceará. A ideia inicial era de 45 dias, então ele iria passar mais tempo, né, até o final do mês no departamento médico, mas já tinha me dito que o Bruno é aquele cara que, estando a tratar alguma lesão, ele se concentra, ele chega cedo, ele participa do treinamento, ele faz tudo que é necessário, ele se alimenta como tal, ele trabalha como tal, e por conta disso, rapidamente, ele acabou voltando aos treinos já na semana passada, não foi relacionado para essa última partida, mas já estava de volta aos treinos e agora já está de volta aos jogos, pelo menos sendo relacionado pelo técnico Léo Condé. Vamos pensar aqui, a gente conversou sobre isso em um dos vídeos anteriores. Para mim, hoje, o titular é o Fernando Miguel. Está fazendo por onde, me passa segurança e eu manteria o Fernando Miguel no gol. Mas lembram-se que a gente conversou sobre a volta do Bruno e a relação com o Kehler? Bem, o Kehler, que eu lembro lá do Internacional, era um bom jogador. E quando ele jogava lá no Internacional, eu nem sonhava, mas se dissessem, você quer esse goleiro no seu time, eu certamente gostaria que ele estivesse entre os 3 goleiros do meu time. Mas o que ele mostrou no Ceará não foi nada disso. Fez muito mal o ano 2024, onde o Léo Jardim não deu nenhuma oportunidade. Ele não jogou pelo Vasco da Gama. E eu entendo que o Kehler hoje não tem a confiança nossa. Não tem a confiança do torcedor, não tem a confiança de quem procura fazer uma cobertura jornalística, porque ele não mostrou isso dentro de campo. Ele pode até mudar a minha ideia, mas hoje eu teria receio de ver o Kehler ir jogar no gol do Ceará. E fico bem mais tranquilo quando vejo que o Bruno está voltando a ser uma opção no banco de reservas ao invés do Kehler. Infelizmente, eu não sou um cara de fazer essas críticas duras. As críticas a gente tem que fazer de acordo com a situação e de acordo com a situação que o Kehler mostrou até aqui. Não dá para você ter confiança no Kehler. Tomara, ele é um atleta de futebol, é um profissional, é um ser humano antes de tudo. Tomara que ele se recupere, que dê muitas alegrias, seja a torcida do Ceará ou qualquer outro time que ele venha defender. Mas hoje eu fico feliz em ver que o Bruno é uma opção de gol e que o Kehler não está no banco de reservas, porque pelos jogos que ele participou, ele não nos dá essa confiança. Um outro destaque em relação a isso é relacionado ao Rômulo, né? O Rômulo não foi para essa partida e a gente já tinha conversado sobre isso. O Rômulo não pode enfrentar o Palmeiras, aquela questão do contrato, né? Tem lá uma cláusula, uma multa que eu sempre chamo multa proibitiva, porque não é uma multa de 100 mil. Normalmente é uma multa de mais de 1 milhão. Então os clubes não pagam essa multa, ainda mais para o Rômulo, que não é titular hoje da equipe do Ceará. Começou a mostrar que pode ajudar, mas ainda não o fez. Mostrar que pode, que é possível, ainda não o fez. E nenhum clube pagaria uma multa como essa. É difícil pagar para um titular, ainda mais para um jogador que não é titular. Então o Rômulo não enfrenta a equipe do Palmeiras por força de contrato. Vamos saber aí quem são
esses nobres 23 atletas que o técnico Léo Condé levou para esse jogo, que estarão à disposição para enfrentar a equipe do Palmeiras. O Fernando Miguel e o Bruno, a gente até conversou sobre isso, né? Fernando Miguel e Bruno, os dois goleiros, 4 no laterais, o Fabiano, o Matheus Bahia, o Rafael Ramos e o Nicolas, zagueiros. O Marlon, o William Machado, o Éder e o Ramon, são os 4 zagueiros. 4 volantes também, o Fernando Sobral, o Dieguinho, o Lourenço e o Lucas Lima, portanto são os 4 volantes, 2 meias, o Mugni e o Matheus Araújo. Você pode estar achando, tem menos meia aí. Não, o Lourenço pode fazer esse papel, né? E o Rômulo não pôde viajar porque não pode enfrentar o seu time. Então, meias mesmo, o Mugni e o Matheus Araújo. E em relação ao ataque, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul, hoje o trio de ataque titular do Ceará, e outras opções viajaram. Lelê, Ailon, Guilherme e o Bruno Tubarão, portanto, são esses os 23 atletas que seguiram com a delegação do Ceará para essa partida. Vamos conversar sobre time. O Ceará vai enfrentar a equipe do Palmeiras e a gente até falou, vamos relembrar? Relembrar é viver, mas era um momento que não queria ter vivido o Ceará perder para a equipe do Palmeiras como perdeu nesse primeiro jogo, no jogo de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil, até porque vai chegar contra o Palmeiras iniciando um jogo de 90 minutos como se estivesse perdendo o jogo por 1-0. Isso, claro que nunca é positivo. O Ceará precisa vencer o jogo para ter chance de classificação. Se ele vencer por um gol de diferença, pênalti. Se vencer por 2 gols, classifica. Qualquer outro resultado, ou seja, vitória do Palmeiras ou empate, o Palmeiras estará nas oitavas de final da Copa do Brasil. Como o Ceará não joga no final de semana, a gente já conversou sobre isso. Jogo contra o Botafogo, adiado, porque tem Fluminense e Vasco no final de semana no Rio de Janeiro. As forças de segurança do Rio pediram à Federação, a Federação Carioca pediu à CBF, a CBF passou esse jogo para o dia 4 de junho, lá naquele momento de data FIFA, onde normalmente os clubes não jogam pelos nacionais, mas esse jogo ficou atrasado, vai ser no dia 4 de junho, então o Ceará não joga no final de semana, só joga no outro final de semana, então joga quinta e depois no outro domingo, tem 10 dias de preparação, 10 dias para recuperar qualquer desgaste, por isso força máxima em todos os sentidos diante da equipe do Palmeiras. E como seria esse time força máxima do Ceará? Se tem Pedro Raul, o mesmo time, né? Não tem muito o que mexer, não é? Pois é, eu estou sabendo que haverá uma alteração no time, que poderá haver uma alteração no time. É que foi testado durante os trabalhos para esse jogo o Rafael Ramos na lateral direita ao invés do Fabiano. Então o time ficaria com o Fernando Miguel no gol, o Rafael Ramos na lateral direita, a zaga mantida, né, com o Marlon e o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio-campo também mantido, com o Dieguinho, o Fernando Sobral e o Mugni. Eu digo mantido porque o Fernando Sobral é titularíssimo, no meu ponto de vista. Ele não jogou a última, o Fernando Sobral esteve cumprindo suspensão automática no Brasileirão, por isso não enfrentou o Sport. Mas acredito no retorno do Fernando Sobral, Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni no meio-campo. E no ataque, também não acho que deva ter alterações. O Galeano como atacante pelo lado, o Pedro Henrique como atacante pelo outro lado, o Pedro Raul como centroavante, ou, como eu prefiro escalar agora, o Galeano, o Pedro Raul centralizado, o Pedro Henrique do outro lado. Esse deve ser o Ceará para enfrentar a equipe do Palmeiras. O que você acha, hein? O que vocês estão achando? É esse o time? Vocês fariam alguma mudança? Manteriam o Lourenço como titular? A ideia é mexer no time durante o segundo tempo, sei lá, torná-lo mais ofensivo, um time que chega mais na frente, colocar mais jogador de área, se o jogo estiver ali empatado e o Ceará precisar de um gol para ir para os pênaltis. Bem, deixo tudo isso com vocês e espero que vocês deixem os seus comentários aqui para a gente poder conversar sobre tudo isso. Também acho importantíssimo que você possa deixar o seu like.
seu like é sempre muito importante. Então, deixe o seu like, ele engrandece o nosso canal, ele dá toda a condição de que a plataforma mande para ainda mais pessoas. Então, eu agradeço e peço que você deixe o seu like se você gostou do vídeo. Agradeço demais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, a ideia é que você seja inscrito. A inscrição no canal, ela facilita porque, sendo inscrito, você vai poder ter acesso a todas as nossas informações dentro da plataforma. Tem vídeo novo, você se inscreve, ativa com o sininho todas as notificações e quando tiver vídeo novo, o que significa notificação? Você será notificado de novos vídeos no nosso canal. Então, você pode ir para a página principal do nosso canal, lá tem inscreva-se, você clica e vai se inscrever. Se você tem dificuldade de chegar na página principal, na descrição desse vídeo, tem na descrição, você entra na descrição do vídeo e o primeiro link da descrição vai direto para a página principal do nosso canal. Você vai em inscreva-se, clica, vira um inscrito, aparece o sininho, você clica e confirma todas as notificações. Teve vídeo novo, seja short, seja vídeo completo, seja ao vivo, você vai ser notificado e vai poder ter acesso a todas as nossas informações. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é para compartilhar o nosso vídeo. Tem muita gente que ainda não sabe que temos o nosso canal, ainda não sabe que tem esse conteúdo informativo. Tem gente que prefere, claro, comentário, né, a troca de ideia, e eu entendo isso, mas eu sou repórter e no meu conteúdo tem comentário, tem ponto de vista, tem troca de ideia, mas tem muito mais informação pela minha concepção de repórter. Então, se você quer um conteúdo informativo e seu colega também quer, você compartilha com seu colega, sua colega, seu amigo, sua amiga, e esses vídeos compartilhados, óbvio, vão atrair ainda mais pessoas que estarão inscritas aqui no nosso canal. Então, agradeço demais esse compartilhamento que vocês fazem, não deixem de fazê-lo. Para seguir acompanhando a gente, você também pode se utilizar do Futebolês. Todo dia, 11 da manhã, tem na TV Jangadeiro Futebolês no 12.1. Então não perca o Futebolês da TV Jangadeiro com todas as informações. E na rádio, na Jangadeiro Band News FM, a partir das 5 da tarde, todo dia, também tem um programa Futebolês. Os dois programas são transmitidos também pelo YouTube. Então, o que você assiste na TV, lá no 12.1, está no YouTube. E o que você ouve na rádio, no 101,7 da Jangadeiro Band News FM, está com imagens no YouTube do Futebolês. O Futebolês está nas redes sociais e eu também estou nas redes sociais. Então, sigam as redes sociais do Futebolês. E para seguir as minhas redes sociais, na descrição do vídeo tem lá todas as redes sociais. Você clica no link da sua rede social preferida e vai poder nos seguir nas redes sociais também. Amigo, amiga, agradeço demais vocês estarem conosco até aqui e o compromisso assumido segue sendo o mesmo, né? Se Deus quiser, nos próximos vídeos estaremos juntos. Até lá!